afins, eles vão estabelecer a regulamentação de como vai ser feita essa implementação do split payment. A gente sabe que isso vai ser de forma gradual, mas a tendência é que todo mundo vai estar sujeito a essa modalidade, de uma forma ou de outra, porque a gente tem variações no modelo. Tá? E a gente sabe que nessa regulamentação, pelo que está na lei complementar, poderá mudar esse aspecto que a gente já tem em mente agora, que todo mundo vai ter que passar pelo split payment de forma ou outra, mas a facultatividade ela vai poder ser eleita na medida em que a regulamentação acessória venha a acontecer. Né? A gente tem, no artigo 34, e aqui eu falei do 35 um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos que para que ele venha a funcionar e começar a acontecer, a gente precisa ainda dessa regulamentação acessória, porque ela vai ditar esse regramento de funcionamento. Tá? E vai poder eleger ali determinados contribuintes para que tenham um primeiro momento de interação com o split payment e, consequentemente, todo mundo, à medida em que os testes continuem acontecendo, o sistema pode, 100%. Né? Deixa eu complementar com um pouco da visão de momento de cronograma. Vocês estão vendo bem aí, né, gente? Sim. Ok. Obrigado. Então, assim, hoje a legislação prevê obrigatoriedade, como o Luiz falou. Existe as entidades, né, elas estão pleiteando que seja facultativo. Por quê? Porque o split payment, na hora que a gente entende o que é, a gente vê que ele é benéfico para o adquirente. Então, em função disso, o que as entidades estão pleiteando é que o adquirente possa optar se ele quer ou não o split payment. Então, esse é o ponto ali. E aí o Luiz está falando da regulamentação. Né? Então, a regulamentação que virá esse ano, provavelmente, ela pode colocar alguma situação de facultatividade. Né? No momento, a expectativa é verbalizada pela Receita Federal. 2027 opcional para B2B para começar a testar. É isso. Em 26 não vai ter nada. Nesse momento, nem sistema está sendo feito. Ainda está no âmbito da discussão num grupo fechado, FEBRABAN, Receita Federal, entidades de meio de pagamento, que estão desenhando a estrutura. A partir disso vai ser desenvolvido. E aí, óbvio que no ano que vem pode iniciar testes com empresas piloto, mas a partir de 27 começa, aparentemente, devagar, né, para um grupo pequeno, e aí vem a expansão, que se a legislação não mudar, vai ter uma obrigatoriedade para todos a partir de certo momento, se não houver uma mudança disso aí. Tudo depende desse regramento acessório, como assim chamar, que vem da agora adiante. Né? Não só a regra de funcionamento, mas também a formatação de amplitude. Né? E um dos pontos que era a preocupação nesse momento de desenvolvimento, vamos pensar daquelas entidades, né, que são os meios de pagamento, bancários ou não, tá? Alguns temores existiam, né, porque há uma tendência de, na medida em que a legislação vai evoluindo e as coisas vão se modificando, uma responsabilização ampla de todo mundo. Né? Isso ele vem buscando sempre uma amplitude ali no leque de responsáveis pelo pagamento. E havia um temor muito grande que aquelas entidades lá da instituição bancária ou dos meios de pagamento que vão ter que se adequar para permitir o desenvolvimento do split payment nas suas plataformas, que eles em algum momento fossem responsabilizados ali pelos tributos. Né? Isso a legislação já traz para a gente que não haverá esse tipo de responsabilização. Tá? A gente tem algumas situações na legislação que ela já amplia o leque de responsável pelo pagamento do tributo não recolhido, mas essas entidades elas não serão. Já está explícito na lei. Tá? Eles não serão responsáveis tributários pelo IBS e pelo ICMS, se têm suas operações que eles operacionalizarem, não as operações próprias. Né? E nessas operações que eles operacionalizarem, vem uma dúvida para a gente. Se a nossa apuração falhar por conta do sistema do meio de pagamento,
Isso não está explícito na legislação, mas é uma relação civil, né? Então, obviamente, que a gente pode buscar ali as medidas cabíveis para uma reparação, né? Deixou de fazer uma contabilização na minha conta corrente lá de um crédito que eu tinha, ele não expôs isso na conta, consequentemente paguei mais tributo. E aí, ou não paguei, e veio uma cobrança com uma diferença maior do que eu estava prevendo. Óbvio que aí a gente pode ter uma ideia que haverá ali, possivelmente, uma responsabilização civil, mas ainda, né, tudo muito obscuro ainda, mas isso é uma regra de contratos civis, né? Então, a gente tem ali uma tendência de seguir esse mesmo regramento, isso não vai ser diferente. O temor era a responsabilidade tributária, que também não faz o menor sentido, né? Daquelas operações não próprias, não são originárias do meio de pagamento ou do banco, não faz o menor sentido. Em termos práticos, em acontecendo algum incidente qualquer, ou identificado posteriormente que já pagou, ou que tem um saldo credor, em até 3 dias úteis da apuração haverá o ressarcimento. Isso está na lei também. Então, eles falam mais de aspectos que podem ser judicializados, né? Mas em termos práticos, por exemplo, se alguém fizer algo errado no meio da apuração, na apuração identificada pelo contribuinte, em até 3 dias úteis ele vai ter o ressarcimento. Isso é o que está legislado. Um ponto importante, e é um ponto de observação para todo mundo, né, que todo mundo imagina que vai ter que ter uma pessoa ali dentro da empresa, ou né, uma pessoa responsável por checar se o espírito está fazendo. Exato, para ver se aquela conciliação está acontecendo direitinho, né? E assim, no primeiro momento, obviamente, teremos que nos valer de um recurso nesse sentido, ou uma pessoa específica, ou alguém já integrante da empresa, que possa fazer essa revisão até a gente ter certeza que está caminhando perfeitamente, né? Tudo morreu de velho. A gente tem que realmente avaliar isso. E tal é a necessidade dessa interação com a tecnologia, que a gente tem, obviamente, algumas responsabilidades dos prestadores de serviço de pagamento. Os prestadores de serviço de pagamento eles vão ter que fazer a retenção do IBS da CDS, porque o split nada mais é que divisão. O significado dele é divisão. E ele vai dividir, né? Na medida em que ele faz as retenções, ele repartilha o recurso. Vai mandar o recurso para o lugar certo. Por exemplo, a CDS já vai direto para o governo federal, o IBS ele vai para o comitê gestor do IBS, e o valor que tem, por exemplo, lá, que chegar ao meu fornecedor, ele já chega lá e praticamente. A gente sabe que tem algumas modalidades, são praticamente tem modalidade diferente, né? A questão do varejista, por exemplo. A gente sabe que ali vai ter algumas variáveis que podem interferir naquela apuração final e gerar um saldo credor ou devedor, né? Então, essas responsabilidades, elas vão estar todas estampadas dessa regulamentação acessória de uma forma mais clara para todo mundo, para que a gente possa, inclusive, avaliar essa responsabilidade do prestador em relação ao desenvolvimento da prestação de serviço para o desenvolvimento dessas compensações, para nós e para o sistema do governo, né? Um ponto importante, né? Isso aqui é mais ou menos um esboço, do que vai ser uma alteração via split payment. Tá? É sigiloso, né? Oi? É sigiloso isso aí, né? Esse é. Aí, o que acontece? Gente, isso tudo é expectativa de como a coisa vai funcionar. Tá? Então, a gente ainda não tem todas as certezas, mas aqui a gente tem a estrutura da emissão do documento fiscal. Esse documento fiscal, ele vai ter a geração de uma chave específica, e essa chave é que vai se conectar com todas as formatações de pagamento que vão acontecer. Então, essa chave ela vai conectar a chave gerada nesse documento, ela vai vincular com o pagamento. E aí ele vai conseguir fazer essas apurações, porque a gente tem nas operações de dia a dia, operações que têm pagamento à vista, mas tem operação parcelada, tem uma infinidade de situações. Eu, outro dia, fazia um exercício
bem simples, assim, eu cheguei a umas 30 e poucas possibilidades de operacionalizar dentro de um dia a dia normal de uma empresa, né? E aí a gente tem, obviamente, que ter algumas conexões entre geração de obrigação, pagamento, para que tudo haja um encontro dentro desse sistema e ele faça a repartição do recurso, né? Dentro desse caminho, a gente vê que a mesma chave que está na emissão do documento fiscal, ela vai ser integrada, por exemplo, ao boleto, e aí a gente consegue cruzar a informação de pagamento. Na medida em que a gente faça, às vezes, o pagamento do boleto, a mesma coisa vai acontecer para as outras formatações de pagamento. E a apuração, vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Aqui no fluxograma básico, processo de arrecadação da IBS e CBS, para vocês entenderem onde entra Ô, Luiz, Oi. você poderia voltar no slide anterior, só para mim... acho que eu estou meio ignorante nesse processo ainda. Boa tarde a todos primeiro, né? Mas não preocupa, você não está sozinho, não. Nós estamos juntos aí, viu? Veja bem, você está mostrando esse modelo aí, o que eu estou percebendo, igual você está colocando, valor de serviço, R$1.000. Aí você coloca IBS municipal, IBS estadual, CBS, 27%, ok? Isso. A alíquota estimada até o momento, tá? Tá, não, beleza. Estimado, é um modelinho que você está colocando, mas a minha dúvida, quando você fala serviço, valor de serviço, eu vou ter o IBS municipal e o estadual? Não, você vai ter o IBS. O IBS, ele vai dividir a arrecadação para o município e estado. Na verdade, você tem um tributo único, que é o IBS, e você tem duas alíquotas, né? Ele é subnacional. Então, você tem uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Isso. Cada estado, cada um dos 27 estados, cada um dos 5.570 municípios tem autonomia para aumentar ou reduzir a sua alíquota. Ok, pois a minha dúvida é, se é serviço, embora seja um serviço, eu vou ter tanto o IBS municipal como o IBS estadual, é isso? Correto, não existe mais a diferença de mercadoria ou serviço. É tudo uma coisa só. É uma operação onerosa, ela vai ter IBS e CBS. Assim, exatamente. Ou seja, na hora que colocou o serviço aí, na verdade é uma operação que vale R$1.000. Tanto faz ser serviço ou mercadoria. Se serviço ou mercadoria. Vamos pegar um exemplo, né? A alíquota vai ser 27%, independente da natureza, se for serviço ou se for mercadoria. Isso. O que vai variar é a repartição para o estado de destino ou para o município, né? Então, o município de consumo, isso vai variar de acordo com a alíquota lá no destino. Inclusive, o Juninho vai falar daqui a pouco de Secles Trib, e ele vai dizer para vocês que Secles Trib parte da tributação da Lei Complementar 214, independente de ser serviço ou mercadoria. Não existe mais um imposto municipal e um imposto estadual. Existe um imposto sobre operações, né, e que ali estarão integradas, tanto venda de mercadoria como serviço. Não, ok. Certo? Ok, beleza, obrigado. As ordens. E aí, um ponto importante, que sempre haverá uma repartição com todos os envolvidos ali, né, com o fisco municipal, estadual e o governo federal. Essa repartição ela já está definida também na lei complementar. Ô Luiz, deixa eu fazer mais um complemento, que é o seguinte. A gente tem dois tributos, então a gente tem dois regulamentos, IBS e CBS. Esses dois regulamentos vão ter normas iguais, idênticas. Infelizmente, vai ser assim. Não vai ser um que atende os dois. Então, você vai ter uma situação que lá no regulamento do CBS está escrito literalmente a mesma coisa que o IBS. Então, o IBS, ele é um tributo e tem uma regulamentação. Então, tanto faz se é serviço, se é bem, tanto faz aonde que está. A regulamentação é aquela. A alíquota pode variar. Vai ter uma alíquota estadual, outra municipal, e os municípios e estados podem aumentar ou diminuir. Mas a regulamentação, né, que é o que vai determinar os aspectos aí todos do tributo, ela é única.
Então, Paracatu, Araxá, Belo Horizonte, não pode mudar nada da regulamentação. Eles poderão aumentar ou reduzir a alíquota do IBS municipal. Um ponto importante, aproveitando o gancho que o Zé Adriano trouxe, é que a nossa expectativa é que, além de desaparecer por substituição tributária, que, pela graça do divino, isso aconteceu e não vai existir ao longo dessa virada de chave, né? A substituição tributária já era, não faria nem sentido pela sua formatação, inclusive de apuração de créditos suspeitos, né? Criaria uma grande confusão na realidade. A gente não vai conseguir, em determinada medida, encerrar completamente com a guerra fiscal, né? Seja ela estadual ou municipal, que a gente pode ter variações de alíquota ali em relação à questão do destino para o consumo daquela situação específica, né? É um ponto que eu estava conversando com alguns prefeitos há pouco tempo atrás, e vereadores, era a questão da mudança num conceito estratégico que essas prefeituras vão ter que fazer, né? Que elas têm que atrair consumo agora, ou seja, tem que atrair gente para a minha cidade, tem que ter consumidor aqui dentro, tem que ter um ambiente econômico favorável dentro do município. Então, todas essas estratégias mudam, né? Porque a tendência é que tudo vá para aquela destinação do consumo. O fluxograma básico, a gente tem o início, né, durante a transmissão do documento fiscal, que é igual acontece hoje. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas tem gente com a mão levantada. Está com a mão levantada. Eu que aqui, Luiz, só uma dúvida, Boni, falando da Tax Pricing. Você mencionou aí a questão da guerra fiscal permanecer. A exemplo da legislação atual do ISS, que prevê a alíquota de 2% a 5%, já existe na legislação, ou existirá um range para que as prefeituras e estados circulem entre um mínimo e um máximo, ou isso vai ficar completamente aberto? Não, vai ter da mesma forma, até porque a legislação federal em relação ao ISS, ela não foi revogada, né? E ali existe, em relação ao ISS especificamente, a gente tem ali uma alíquota incidente máxima e mínima, que tem que ser respeitada da mesma forma. Porque se a gente acaba com essa rigidez, vamos assim dizer, com esse delta entre o caso do município e o estado, você vai destoar demais a alíquota geral. Imaginar, de repente, você tem um estado colocando lá um correspondente à parcela dele a 30%. Então, você vai ter uma distorção grande da estrutura da alíquota. É a mesma coisa para o município. Hoje não tem essa previsão, né? O comitê gestor é que vai isso não está determinar. Exato. Mas hoje, do jeito que está escrito, exagerando, 5.570 municípios podem ter alíquotas diferentes. Diferentes, mas a gente não teve a revogação da lei complementar federal, que lá determina a alíquota mínima e a alíquota máxima. O ISS. Tá, mas você associa que essa limitação tem uma coisa a ver com o IBS? Não, você está falando do ISS. Não, falando do ISS, mas que o IBS tende a ter algo parecido. Mas não tem. Não, a gente ainda não tem essa... Sim. A sua visão é que pode ter. Porque isso aí é papel do comitê gestor, né? O comitê gestor ele tem lá 27 representantes dos estados e terá, em algum momento que acabar a briga judicial, 27 dos municípios. Esses 54, né, eles vão decidir lá um monte de situações, inclusive essa questão das alíquotas e as regulamentações, né? Até agora eu não consegui captar ainda nenhuma visibilidade de que se vai ter um volume grande ou pequeno de municípios, se vai aumentar 1% ou 5% a alíquota, porque nem eles sabem, como você tem conversado com as prefeituras, nem eles sabem o que fazer, por que fazer, né? As prefeituras estão mais perdidas que as empresas, podem ter certeza. Então, assim, um ponto importante é que essa é uma tendência em se manter algo que já está na legislação hoje, não é revogar a legislação completamente, não faria nenhum sentido a gente abandonar as ideias postas, porque isso vai distorcer a alíquota, né? E nós aprovamos um cheque em branco, né? Ninguém sabe a alíquota. Há uma tendência que ela vá
flutuar entre 26 e 28, algo nesse sentido. Vai E há uma flutuar. trava legal de 26,5. E uma trava legal de 26,5. Então, assim, como que a gente consegue estabelecer... Mas como que a gente consegue estabelecer essa trava sem que a gente iniba alguns movimentos para que ela se eleve muito? Então, o meu pensamento, porque eu não sou advogado, então eu posso falar besteira à vontade. O meu pensamento é que a trava de 26,5, ela está ligada à alíquota referência à alíquota padrão. Que os municípios e estados terão liberdade, acho que nenhum vai fazer nenhum grande besteira, porque não faz sentido. Mas eu acredito que estados e municípios vão poder aumentar ou reduzir a seu critério, um para lá, um para cá. E acredito que esse aumento ou essa redução, ela não terá impacto nessa trava de 26,5. Mas isso aí é uma crença, porque não está escrito dessa forma na legislação, e aí eu compreendo a visão do Luiz, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas tudo a gente vai criando as nossas visões, porque a regulamentação ainda está atrasada. Né? Então, nós vamos criando nossos cenários aqui, e ajuda vocês a verem cenários diferentes. Ainda bem que o Juninho precisou dar uma saída ali, senão ele já ia discordar também, já ia falar outra coisa. Eu já discordo. Wesley, Tô brincando. um comentário lá no chat, pode chamar ele aí para... Deixa eu abrir o seu. Não, ele está aberto para você, pode chamar ele aí. Então é só chamar. Pode chamar. Wesley, abre seu microfone, por favor, para fazer o comentário do chat. Ah, tá. Eu só perguntei que vocês estavam discutindo sobre a alíquota do IBS. Ela não vai poder ser maior que a alíquota de referência que o Senado vai definir, não é isso? Não, infelizmente... Teoricamente, não deveria, mas na legislação, isso aí não tem dúvida, a gente está na legislação. Na legislação está aberto para que estados e municípios aumentem ou reduzam suas alíquotas. No passado, algumas pessoas falaram equivocadamente que só podia reduzir. Não é verdade. Na legislação está claro que pode aumentar ou reduzir. O quanto vai aumentar e reduzir, e quantos estados e municípios vão fazer esse movimento, a gente não sabe ainda. Pode ter um direcionamento do comitê gestor, pode estar no regulamento, ou pode ficar aberto. Né? O Luiz acredita que vai ter uma cerquinha ali. Né? Eu ainda não estou com esse otimismo, mas é uma visão. Eu acredito que vai ter essa contenção, né? Porque senão a gente vai correr o risco de haver realmente uma extrapolação ali do limite, né? Que até então é um limite ainda não concretizado, que ele não está normatizado totalmente, né? A gente ainda depende da Não, mas está na lei, o 26,5 está na lei. Só que aí o que acontece? Imagina. Advogado, a gente não basta estar na lei. Não basta. Tem os regulamentos, cada pode, né? Eles podem criar alguns artifícios que fica diferente do que está na lei. É algo que eu não podia falar aqui não, mas eu sou um pouco exagerado, mas até o Supremo muda a Constituição. Então, assim, vamos com calma que o que está ali pode ser o que não será definitivamente o resultado que a gente espera. E aí, obviamente, manter essas balizas, esses trends, vamos assim dizer, esses deltas fixados, a gente vai poder ali ter uma proximidade muito grande da alíquota de referência. Porque mesmo existindo uma alíquota de referência ali na inflação, a gente tem o tempo todo vendo pessoas de muito renome, de muito respeito, técnicos apontando que essa alíquota ela pode variar além do que está ali. Então, assim, e, gente, nós estamos falando de legislação. Legislação basta ser alterada. Então, isso que eu ia comentar, né? O que é muito importante a gente ter em mente? A gente está discutindo coisas que estão publicadas, coisas que estão sendo discutidas. Isso. E tanto a emenda constitucional, a Constituição em si, quanto a lei complementar, né, que já estão postas, podem ser alteradas. A gente até espera que o PL 108 faça alterações, espero que o mínimo possível, mas a gente sabe que vai ter alteração em questões que vieram pelo PLT 68. Então, isso pode acontecer. Pode né? acontecer. Uma PEC, eles podem colocar uma PEC lá no Congresso para mudar até a própria Constituição, como já teve. A gente tem que ter isso em mente. Né? Não dá para ficar trabalhando com cenários, né, resistentes demais, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. Basta dizer, estamos no Brasil, pessoal. Então, assim, tudo pode mudar. Nem o passado é certo mais. Então, assim, a gente tem essas dificuldades. Isso vai fazer parte do nosso dia a dia, né, de acompanhamento que está acontecendo, as regulamentações acessórias que virão, mas a gente sabe que tudo pode ser mudado, né, até porque nós estamos mudando a formatação.
de apuração do tributo em relação a ICMS e ISS e com PIS/COFINS. Foi alterado. Né? Isso pode ser alterado novamente, a depender das necessidades governamentais. E aí E, eventualmente, de pleitos, né, que consigam atingir o objetivo, que sejam adequados, né, que eventualmente consiga ter... Sim, as entidades... sejam ouvidos e gerem alterações. Pode gerar... O bem ou o mal, né? Podemos mas o que eu estou dizendo, assim, que voltada à necessidade governamental, no caso de aumento de alíquota, né, que é algo que seria pleiteado pelos contribuintes, mas que as entidades governamentais elas podem entender ali que há uma necessidade de alteração, como a coisa veio acontecendo. Então, a gente tem, nesses documentos fiscais, voltando aqui ao desenho, ao fluxo, a gente tem uma inclusão de novos campos, e aí isso cai nessa plataforma onde tudo vai acontecer. Aqui, especificamente, falando do split payment. Tá? Há, como vocês podem observar aqui, uma pré-apuração. Nessa pré-apuração, a tendência é que o contribuinte ele tenha ali um acesso específico a uma plataforma, né, por exemplo, lá do comitê gestor, e aí o contribuinte pode, inclusive, contestar o que está ali. É óbvio que a gente tem que aguardar a regulamentação, e a gente tem um comitê gestor hoje que não pode legislar sobre a arrecadação, mas pode legislar sobre a regulamentação. A gente tem um problema na estruturação do comitê gestor, como bem disse a Adriana, a gente tem um embate entre estados, na realidade, entre a Federação dos Municípios e a Confederação Nacional e a Frente Nacional. Então, assim que isso for resolvido e estiver instituído, acho que a coisa vai caminhar mais rápido. E aí, a ideia é que o contribuinte possa interagir com a apuração, né? Rebatendo ali, criticando algum ponto que ele entenda que esteja em desacordo, e aí eu acredito que vai seguir, obviamente, com um fluxo mais rápido, mas muito parecido com o que acontece hoje no sistema que é mais lento, né? Quando a gente vai fazer os pedidos de compensação. Só que vai ser mais instantâneo. Né? O contribuinte, eu não concordo com esse crédito aqui, já junta os documentos, faz uma análise, tem uma resposta, retorna para a apuração. Ou, se realmente ele teve um crédito a mais, isso pode ser transportado para a apuração seguinte, a depender do fechamento que a gente vai ter. Obviamente, se a gente está contando com um sistema tecnológico que vai trazer esse tipo de melhoria, a tendência é a gente importar esse espaço de tempo que a gente tem para essas análises. Né? Isso vai ser feito via instrumento eletrônico. Né? E aí as coisas vão acontecer. Então, ultrapassada essa fase, por exemplo, do contribuinte contestar ali, fazer uma retificação, algo nesse sentido, há uma apuração definitiva, emite-se as guias ali, tanto de PS, CBS, segue o pagamento no banco, e aí segue o fluxo, né, de devolução de crédito, se tiver cashback, e aí os demais elementos vão se ajustando pós-pagamento. Mas para a apuração, e que eu acho que é muito importante, vai acontecer, pelo que se diz até agora, a possibilidade do contribuinte ir conferindo e rebatendo ali o que está posto na plataforma em relação à empresa. Por exemplo, a empresa está lá com créditos e débitos, eu verifico que tem uma incorreção ali, eu apresento aquilo que é necessário para fazer a conta certa. Por isso, o Mr. Splitter vai ter que estar ali no dia a dia, né, sem dúvida, checando tudo que a gente precisa. A formatação do split payment... Tem uma pergunta aí de ambiente de homologação da Flávia, não sei se é a Flávia daqui do CEND ou se é a Flávia do IEM. Flávia Campos, das duas. São IEM. O IEM. Então, sim. Pode estar com o microfone aí, Flávia. Oi? Pode colocar sua dúvida aí, abre o microfone e pode falar. Sim. É porque a gente está mudando o sistema aqui dessa empresa e a gente está no ambiente de homologação. E nesse ambiente de homologação, ele não está permitindo a gente enviar a nota fiscal como não contribuinte. E hoje, atualmente, nós somos não contribuintes do ICMS. E o ambiente de homologação das notas técnicas, eles vão sair agora, né? Vai começar 1º de julho.
isso pode ter alguma interferência, o ambiente de homologação da Receita pode estar preparando sistemas para poder tornar as empresas contribuintes para a inserção das novas regras nas tags do XML? Ô, Flávia, eu vou pedir para você esperar, depois do Juninho, eu vou falar dos ambientes de homologação e eu te respondo, pode ser? Pode, claro. Beleza. Obrigada. Isso tem impacto assim, imediato no split payment, e aí eu vou falar do ambiente de homologação, do cronograma, e aí eu te chamo para, se eu não tiver esclarecido, para você comentar, tá bom? Tá ótimo, então, obrigada. Só retomando e aproveitando um pouquinho mais o que eu acho que o Zé Adriano trouxe, a questão do PS 108, que ainda está em fase de análise e aprovação. O PL 108 ele traz ali um regulamento mais amplo em relação ao comitê gestor. Por isso que eu frisei hoje, o comitê gestor que a gente tem hoje, sendo implantado, ele não tem toda a competência que a legislação até então está posta, né? Seja a legislação aprovada e do projeto, né, que ainda pode ser alterado. Ele só pode regulamentar, ele não pode legislar sobre a parte de cobrança. Tá? Porque ainda não haverá cobrança, não é o momento ainda. Então, esse PL 108 a gente espera que ele seja aprovado quanto antes, óbvio, acontecendo ali algumas mudanças, ele tem alguns problemas em relação ao contencioso, por exemplo. Isso é um ponto importante, porque hoje, se a gente tiver um problema em relação à nova formatação de tributação, ninguém sabe. Ainda que isso não está posto de forma muito clara no PS 108. Há uma briga, entre aspas, tá? Muito forte dos representantes da Fazenda e do CARF, para que o CARF assuma isso tudo. Tá? Eu acho que faria até mais sentido uma ampliação do CARF para esse Tribunal Administrativo de Solução de Problemas. Né? Eu acho que faria mais sentido que a gente ter os tribunais municipais, estaduais, locais, acho que perde o sentido. Aí muita gente pergunta, como é que o CARF, elementos federais, vai tratar de situação de Estado e município? Ele já viu as matérias de Simples Nacional. A gente pode puxar isso logo. Não precisaria de ter ali mais conselheiros, né, tanto da Fazenda quanto dos contribuintes, para dar conta dessa demanda toda e, obviamente, absorver as demandas que seriam os tribunais locais. Né? A gente vê até essa questão dos tribunais de contribuinte, né, vamos chamar, administrativos municipais, eles são em menor escala, porque realmente os municípios não conseguem fazer essa implementação, são maiores como Belo Horizonte, conseguem ter esse tipo de acesso lá, geralmente é uma estrutura mais simplificada, na estrutura interna ali da administração lá, os graus, né, de julgamento e tudo para garantir uma defesa contribuinte, mas é difícil implementar o tribunal administrativo ali. E aí a expectativa é que haja um aumento de força do CARF para que isso aconteça. Eu gostaria muito, eu gosto muito do que acontece lá. Tem pessoas muito sérias e muito boas tecnicamente, né, tanto lá da Fazenda quanto do contribuinte. Acho que seria um ganho para todo mundo, né, se a gente tivesse uma ampliação, mas essa é uma opinião pessoal, tá, gente? O comitê gestor do IBS e da Receita Federal, que a gente tem duas estruturas para trabalhar a questão dos tributos, porque a gente tem uma contribuição, que é a CBS, substituindo PIS/COFINS, que é uma administração da Receita Federal, e esse comitê gestor que nós estamos referindo aqui o tempo todo, que está difícil de implementar e que tem alguns problemas ainda para implementação e regulamentação, ele vai gerir os recursos do ISS e ICMS, né, que serão substituídos pelo IBS. Alguns pontos a gente vem ouvindo, entendendo pela regulamentação já posta e por tudo que a gente imagina que virá, que a gente vai ter que ficar muito atento a esse momento de virada de chave em relação ao momento de ressarcimento de crédito, por exemplo. Que a gente não vai haver um encontro das contas, por exemplo, do governo federal, PIS/COFINS, com a CBS.
É quase uma estrutura de conta nova, né, para não misturar as coisas que fazem sentido ter um pouco só. E aí, o que acontece? A gente não sabe quanto tempo essa conta nova do CDS e do IBS vai ter saldo suficiente para ir fazendo os ressarcimentos, porque tem que entrar o dinheiro para ter ressarcimento, então tem uma lógica aí que tem que acontecer. Isso pode, num primeiro momento, retardar ressarcimentos de crédito, que sejam devoluções, né, não abatimentos, né, mais lentos no primeiro momento. Até 33, com certeza, eles vão usar isso Como artifício. como artifício. Né? Isso é certo. A partir de 33 vai depender de cenários e contas. Até porque, teoricamente, até 33, tem que estar tudo pronto. Né? Então, ali teria que ser uma automatização muito mais rápida. Mas a gente sabe que, havendo essa repartição, vai ter essa dificuldade no primeiro momento. Tem um ponto importante, que é o que está sendo muito discutido agora, em relação a créditos, por exemplo, CBS, compensação com débito de PIS/COFINS. Está posto até então. Por que eu estou falando que está posto? Porque aquilo pode ser alterado, inclusive, está legislado. Teoricamente, o que está posto é que créditos de CBS, eles vão poder abater débitos de PIS/COFINS que não estejam inscritos em título ativo. E aí haverá uma comunicação de contas, da conta de controle. Aí pensa lá na contabilidade do governo federal, está na conta de controle lá do PIS/COFINS, com a estrutura do CBS, que vai se comunicar só para esse fim. Né? E nos ajuda em relação a acelerar momentos de utilização de crédito, né? Que é uma preocupação que eu venho falando desde o início da minha participação aqui com vocês, que é algo que está no meu radar e muito preocupado como é que os créditos serão utilizados daqui adiante. E aí, acontecendo essa logística toda, a gente reforça a necessidade de a gente ter um tribunal administrativo mais amplo, que julgue todas essas matérias, porque nós vamos ter ali a questão do comitê gestor, que trata do antigo ICMS, do antigo ISS para o IBS, dificuldades se isso for segregado. Né? Inclusive, de nível de celeridade, de atendimento, imagina a gente ter que levar uma demanda dessa para um tribunal administrativo estadual, tendo que isso vai demorar para ter uma finalização, para a gente conseguir esse nível de retorno, né, e conseguir atender essa celeridade que o sistema tecnológico deveria permitir de forma mais rápida para a gente. Mas estou animado com essa questão da plataforma, que o contribuinte vai poder monitorar e contestar ali, vamos dizer, em tempo real, a apuração. Né? Isso vai nos ajudar muito e vai ajudar nessa celeridade, que não necessariamente é a celeridade do ressarcimento. Né? Eu até colei no chat a imagem da plataforma da Receita Federal, a gente já apresentou em reuniões passadas, e aí por isso a gente não vai detalhar demais, mas para depois, se alguém tiver dúvida, ao final a gente pode esclarecer, tá? Aí, pessoal, a gente vai ter o split payment que a gente vem tratando aqui até o momento, o split payment que há uma apuração concomitante, um encontro ali de contas mais célebre. Né? Então, ele vai acontecendo o tempo todo, ao longo do dia. Padrão inteligente, são os nomes que o pessoal está falando. Isso, ao longo do período de apuração, ele vai se alterando e se comunicando até chegar no saldo final de crédito a ressarcir ou valor a pagar. Tá? O split payment simplificado. O que é esse split payment? Ele basicamente é uma formatação diferente para aquelas empresas que têm um volume de operação diária muito grande. Por exemplo, Casas Bahia. Eles têm um volume, o varejo, né? Ele tem um volume de operações dia muito grandes. E aí, a tendência, e é o que está na recomendação, é uma formatação diferenciada. O que é essa simplificação? É como se fosse, mas não é especificamente, então não misturem uma coisa com a outra. Eu vou dizer de uma forma e vou explicar um pouquinho mais, para tentar dar uma ideia um pouco mais simples. É como se fosse o que a gente faz hoje na apuração do lucro presumido, né? Ou a apuração do Simples Nacional, que a gente pega o elemento histórico para ter uma base de referência para a aplicação da alíquota. Então, ele vai gerar uma alíquota de referência
pela média de um determinado período, para que a apuração aconteça, e aí, ao final do período de apuração, se der um valor maior a pagar, a gente recolhe o valor que dá a diferença, né? Ou ele vai receber o ressarcimento se a alíquota de referência ficou maior do que o que seria da apuração dele naquele momento. Isso aí é para dar velocidade, porque na boca do caixa ele precisa ficar sabendo qual é o IBS daquele cupom, daquela nota. Ele vai sempre considerar que é 7%. Aí manda 7%, emite todos os cupons, aí na apuração vai ressarcir ou complementar o preço. Ele faz uma segunda apuração, né? Para que tenha uma correção daquela alíquota de referência, vamos assim dizer, utilizada naquele momento. Esse é o exemplo do split payment simplificado. Tá? A gente tem o momento aqui em que acontece do fornecedor até a compra da pessoa física. Tá? Então, por esse exemplo aqui, a gente observa que dentro do IBS retido, aqui, a gente vai ter o IBS devido e ele gera aqui, possivelmente, um crédito de 100 para a loja. E que quando ele faz a segunda, vamos chamar de segunda apuração, ou correção da primeira apuração, ele pode gerar aqui um crédito ou um débito para o contribuinte, né? Se essa alíquota de referência utilizada ela tivesse sido mensurada menor do que a real. Tá? E aí vai acontecer um momento em que, se tem um crédito a favor do contribuinte, o comitê gestor devolve na conta corrente da loja varejista. Tá? É o que a gente espera que aconteça de ressarcimento rápido e automatizado. Não quer dizer que vai caminhar assim até pelo menos 33, porque muito teste ainda vai acontecer e o sistema ele vai sendo melhorado. Né? Isso é gradual. Basicamente, pessoal, em aspectos gerais, é o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje, sobre o split payment em aspectos gerais. Tem alguma dúvida sobre a apresentação que vocês gostariam de avançar, ou alguma dúvida fora? Eu vou puxar uma dúvida da